Somos meu irmão, minha irmã. Obrigado por mais uma vez estar sempre desse lado. Continuemos a crescer no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, através da meditação nas Sagradas Letras. Hoje nós chegamos então no dia 11 de dezembro e vamos juntos estudar a sequência do capítulo 26 e do capítulo 27. Continue a partilhar desta palavra e vamos juntos espalhar o Evangelho a todos os lugares. O capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos começa com o discurso de Paulo diante do rei Agripa. Do versículo 1 ao versículo 13, nós estamos a ver um discurso de verdade, um discurso carregado de sinceridade, de pura honestidade. Ou seja, a primeira lição que extraímos do capítulo 27 é que palavras de verdade falam ao coração. Palavras que falam ao coração é o que nós estamos a ver nesse discurso de Paulo. Palavras de sinceridade e não palavras de bajulação. Porque existem pessoas que só conseguem ser sinceras quando querem bajular a outrem. Mas Paulo não buscava interesse próprio. Paulo não buscava bajular ninguém, pelo contrário, Paulo buscava apenas transmitir a verdade das Escrituras. Por isso, nós estamos a ver Paulo a elogiar o rei Agripa, não para comprar dele alguma simpatia, mas porque está a lhe dizer a verdade, por ele conhecer as doutrinas, as culturas, nesse caso, dos romanos e também dos judeus, ele poderia saber se posicionar diante deste problema no qual Paulo estava sendo acometido. O versículo 14, após fazer toda a exposição de como era antes de se converter a Cristo até a sua própria conversão, Paulo no versículo 14 está dizendo que Jesus lhe afirmou que você não é bom, não deves recalcitrar aos aguilhões, ou seja, não deves resistir contra os aguilhões, porque resistir aos aguilhões só vai te causar dor. Meu irmão, para você entender, os aguilhões seria uma espécie de vara pontiaguda, não é? Uma vara pontiaguda que automaticamente era carregada por um homem, não é? Aquele homem que andava com animal, e enquanto ele andava com aquele animal, se o animal resistisse na direção para a qual ele apontava, ele usava aquela vara pontiaguda para obrigar o animal a obedecer, ou seja, quanto mais desobediente o animal fosse, mais ela apanhava. Então Paulo está aqui e aqui estamos a aprender a segunda lição para hoje, que qual é? A segunda lição é esta: resistir à vontade de Deus só causa dor. É o que Paulo está tentando dizer para o rei Agripa. E vemos no discurso de Paulo alguém que, apesar de estar a perseguir a igreja ou estar contra a igreja nas vestes de Saulo, lá dentro ele sabia de alguma coisa que lhe apontava para a verdade. Lá dentro ele sentia que não estava exatamente na direção certa, mas ele resistia. E porque resistia, Jesus desceu e veio ter com ele e o aconselhou: pare de resistir, é tempo de você se entregar, é tempo de você se converter. Então, meus irmãos, Paulo está aqui a falar para o rei Agripa e a dizer: olha, rei Agripa, ainda que eu tentasse resistir a essa verdade que eu estou aqui levantando, eu não poderia, porque resistir a essa verdade seria me matar, seria me destruir. Eu não posso resistir a essa verdade porque ela é maior do que tudo que conhecemos. Isso nos dando a lição de que, meus irmãos, não devemos resistir à vontade de Deus. Não devemos fazer frente à vontade de Deus. Quando sabemos que a vontade de Deus nos é declarada claramente,
resta-nos apenas obedecer, porque Deus sabe o que não sabemos, Deus está onde não estamos e Ele somente é capaz de fazer aquilo que não podemos fazer. Então, melhor mesmo a obediência do que o sacrifício de tolo que Paulo fazia de perseguir a igreja para agradar fariseus e judeus. E vemos aqui que, após todo esse discurso, essa explicação, versículo 19, quando ele vai tocar no assunto da ressurreição, o rei que ele ouvia, manteve silêncio, mas Festo, como também estava ali, indagou a Paulo: Paulo, você está louco, você não está bem, eu te ouvi até agora com paciência, ok, mas quando você fala da ressurreição dos mortos, você não está bem. Como é que você... isso aqui é parafrasear, porque Festo de alguma forma tinha todo o currículo de Paulo, onde Paulo estudou, não é, com quem Paulo estudou, com quem Paulo aprendeu. Então, um homem com a capacidade de Paulo não poderia acreditar nessa loucura que viria a ser até então a ressurreição. Mas Paulo acreditava. Paulo pregava a ressurreição de Cristo porque ele viu Cristo ressurreto. Isso nos ensina que a lição que nós aprendemos aqui é que às vezes vão pensar que estamos loucos. Meu irmão ou minha irmã, por causa da verdade de Cristo, por causa do teu posicionamento diante das situações, muitas vezes você será chamado de louco, de louca, e se não chamado, será encarado nessa forma. Por quê? Porque quando você vai para Sadraque, Mesaque e Abdinego no livro de Daniel e vê a fornalha ser aquecida, não no modo normal, mas 7 vezes mais, e ainda assim você está a ver um Sadraque, Mesaque e Abdinego que não se prostram, isso aqui é loucura. Esses homens querem morrer, isso não se faz, não há coerência nisso. Mas essa nossa loucura está testificada na Bíblia. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque os homens não a entendem. Só por isso, meu irmão, é que você continua a resistir até agora. Só por isso, minha irmã, é que você continua firme no Senhor, porque na verdade você sabe a quem você está servindo e você sabe em quem você crê. Por isso é que, por mais que te chamem de louco e de louca e não acreditem na mudança da situação que está acontecendo na tua vida, na tua família ou no teu trabalho, que não acreditam numa reviravolta na tua vida, eles vão passar a acreditar, porque Deus vai te honrar. Ou seja, eles só acreditam na morte, não acreditam na ressurreição. Eles só acreditam na tua derrota, não acreditam que você venha a se levantar após essa derrota. Eles só acreditam no teu fracasso, não acreditam que você venha a se reerguer depois deste fracasso. Mas a graça do nome do Senhor Jesus alcance você, meu irmão, alcance você, minha irmã, e toda a tua família, e que o Espírito da ressurreição dos sonhos, o Espírito da ressurreição da esperança, do foco, da disciplina, ressurreição da comunhão com Deus e das virtudes do Espírito Santo te alcance, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, por causa dessa fé, por causa dessa loucura que eles entenderam a se chamar, o rei Agripa, eu não sei, não podemos afirmar se foi ironia ou se ele estava usando palavras de verdade, mas uma verdade é certa, uma coisa é certa: a verdade tem um impacto inegável. Ninguém pode negar quando a verdade está sendo pregada. Ninguém pode fingir que não está a ouvir quando a verdade está sendo declarada. Aquele homem está a dizer: epa, Paulo, você quase que me converte ao cristianismo. Ou seja, é tão verdade o que você fala que eu quase que chego a acreditar, que eu quase que chego a aceitar. Mas com certeza isso vai sim acontecer. Por isso, meu irmão, não pare de usar da verdade com as tuas palavras, não pare de usar da verdade com as tuas obras, não pare de usar da verdade em teus pensamentos. Deus vai te honrar. Por isso,
o versículo 29, por causa dessa verdade, nós vamos nos tornar testemunhas reais de Cristo. E se vamos nos tornar testemunhas reais de Cristo, poderemos afirmar, como Paulo afirmou no versículo 29, que todos se tornem como nós. Paulo disse: eu quero que todos que estão aqui se tornem como eu, mas sem as algemas, ou seja, que se tornem os presos de Cristo, que se tornem escravos e servos de Cristo, e não dessas algemas farisaicas, dessas algemas mundanas. Então, será que você, meu irmão, pode afirmar que todo mundo seja igual a você? Será que eu estou em condições de afirmar que todo mundo seja igual a mim? Porque Paulo tinha uma vida íntegra e reta perante o Senhor. Por isso ele não tinha problema em aceitar que os outros viessem a ser iguais a si mesmo, porque afinal ele andava no caminho, ele andava na lei e andava na disciplina do Senhor. Logo, precisamos todos fazer uma reflexão. Estou em condições de me afirmar como um exemplo de vida? Estou em condições de me afirmar como uma testemunha de Cristo? Estou em condições de me afirmar como alguém que pode ser seguido, seguida e imitado ou imitada? Que cada um de nós reflita nisso para a glória do nome do Senhor Jesus. E o versículo 32 traz uma mensagem muito atual, como todas as outras que estamos falando. E qual é a lição do versículo 32? A lição do versículo 32 é assim: oportunidades que parecem perdidas, mas na verdade abrirão portas ainda maiores. Repito, oportunidades que parecem ser perdidas, mas na verdade abrirão portas ainda maiores. Ou seja, quando Agripa ouviu tudo que Paulo falou, Agripa está a afirmar que verdadeiramente este homem é inocente. Eu já teria o libertado se ele não tivesse apelado para César. Ou seja, acha, meu irmão ou minha irmã, que essa notícia, essa informação não chegou até Paulo? Claro que chegou, e podemos afirmar que onde Paulo estava, ele podia se calhar pensar: se eu não tivesse apelado para César, eu já estaria fora daqui. Mas não, a Bíblia não faz menção disso. Ou seja, Paulo estava convicto da decisão que tomara. Meu irmão, eu não sei quantas oportunidades você já perdeu ou quantas ainda você vai perder, mas quero te aconselhar uma coisa: se você está perdendo ou virá a perder determinadas oportunidades por causa da vontade de Deus e por causa da tua comunhão com Deus, saiba que Deus está permitindo isso e com certeza Ele vai abrir portas ainda maiores. Amém, isso é verdade. Ele vai abrir portas maiores do que você alguma vez poderia imaginar. Então, não fique lamentando sobre as oportunidades que você perdeu. Não fique no se eu, não. Deixa o passado aonde está. Deus está fazendo coisas novas, e se Ele permitiu que essa oportunidade se passasse, é porque lá na frente Ele tem oportunidades ainda maiores para a tua vida. E é dessa forma que nós entramos para o capítulo 27.